vamos ao nosso tema de hoje. Seja o milagre que outros precisam. Vamos falar juntos do tema de hoje? Seja o milagre que outros precisam. Em outras palavras, dê frutos. Quando a Bíblia fala de nós darmos frutos, o fruto de uma árvore, ela não se alimenta do próprio fruto. O fruto é algo que você produz para os outros se alimentarem. Que a sua vida abençoe a outros e que você seja a resposta de oração que muita gente tem pedido e orado. Eu quero ler Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9, diz assim: Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Arranque-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a. No texto original, não só na língua grega, mas principalmente se você se lembrar que o texto foi falado em aramaico, o arranque-a e o deixe-a é uma espécie de trocadilho. Há uma rima nessas duas palavras. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Até aí. As parábolas de Jesus, elas traziam em si uma rima. Há uma aula lá no nosso Didaquê. Se você não sabe o que é o Didaquê, você deveria procurar. No nosso canal do YouTube há uma série de estudos bíblicos, onde nós abrimos os textos bíblicos. São muitas aulas ali que você pode estudar e compreender melhor as Escrituras Sagradas. E numa delas, eu falo deste lado poético da vida de Jesus. Jesus, ele falava também as suas parábolas num toque de poesia. Há uma rima de métrica em tudo o que ele fala. As suas parábolas eram muito bem feitas. Jesus tinha esse coração poético. E nessa parábola não é diferente. Ele vai rimando algumas palavras, inclusive com um certo tom de humor, num determinado momento. Conta a história de uma figueira plantada numa vinha. Jesus estava usando símbolos que eram facilmente reconhecidos pelos seus ouvintes, por causa dos textos que esses ouvintes já tinham escutado nas sinagogas. Todas as pessoas ali cresceram ouvindo leituras longas da lei e dos profetas, e os profetas falavam sobre isso. Por exemplo, em Oséias 9, versículo 10, a vinha é o povo e a figueira é a liderança. Em Lucas 20, uma outra parábola que Jesus trata, ele conta uma parábola em que a vinha é o povo e os líderes eram os culpados. Em Isaías capítulo 5, no versículo 1 ao 7, também trata que a vinha é o povo. Então quem está ouvindo está percebendo. Jesus está falando de um povo e de uma liderança que está ali no meio do povo, mas essa liderança não está dando fruto. O dono da vinha queria arrancar a figueira para proteger a vinha, porque a árvore ela ficava sugando o solo e não produzia nada, e isso iria estragar a vinha. E o que ele diz é: arranca, tire desde a raiz, porque, como você vê até na pregação de João Batista, o machado está posto à raiz. Eles não apenas cortavam a árvore, arrancavam ela desde a raiz. E aí chega esse momento que o texto está dizendo que ele iria arrancar aqueles líderes infrutíferos, que era do meio do povo de Israel. Mas nesse momento da história, Jesus tem um certo tom de humor
na sua língua original, que não dá para a gente perceber na nossa tradução. Quando o vinhateiro pede um pouco mais de tempo para cavar ao redor dela, e a nossa tradução diz adubar, no texto original não está adubar. No texto original, Jesus usa, existia uma palavra para adubar, mas Jesus não usa essa palavra. Ele usa uma palavra muito coloquial, características ali dos camponeses, e Jesus usa uma palavra muito forte, que é jogar esterco. Ou como diz na tradução de Almeida Corrigida, jogar estrume. Então, Jesus está, na verdade, fazendo algo ali. Eu acredito que muitas vezes que Jesus contava suas histórias, o povo se esborrachava de rir. Porque ele era alguém muito bem-humorado. Quando você estuda as Escrituras mais a fundo, você vai perceber isso nele. Por exemplo, uma das coisas do humor do hebreu, diferente do nosso, é o humor do exagero. Jesus, por exemplo, quando ele conta assim, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E o povo devia se esborrachar de rir. E a gente, anos depois, fica assim, camelo, porque o camelo, para passar naquelas portas pequenas, tem que se abaixar e tirar todos as coisas que estão em cima dele, para que ele possa passar, e ele tem que se ajoelhar, sendo assim, para um rico entrar no reino dos céus. A gente fica tentando interpretar o texto. Quando Jesus, na verdade, estava num toque de humor, falando algo ali. Então, aqui é mais um momento desse também. Jesus fala numa linguagem que lembra a linguagem do camponês. É como se Jesus, no meio da parábola, se fosse nos nossos dias, começasse a imitar, por exemplo, um caseiro de uma fazenda, mineiro, com aquele sotaque todo. É como se ele dissesse assim, e aí o homem respondeu, oi, moço, tu joga estrume nesses homens? É como se Jesus falasse assim. Então, nessa parábola, Jesus também fala aqui de vinha. Por exemplo, tem uma outra parábola dele, em Lucas 20, 19, ele diz assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Os líderes perceberam que Jesus estava falando era deles. Mas nessa parábola aparecem mais dois personagens, o proprietário e o vinhateiro. Quem são esses? Por muito tempo eu até ouvi já interpretações dizendo que seria uma conversa entre o pai e o filho, né? Entre Deus Pai e Jesus, mas não é, não é. Porque se fosse, Jesus seria o bonzinho da história e o pai muito radical, muito mau, sem muita paciência. Não é isso. O que o texto, na verdade, está mostrando é que é uma conversa entre o juízo e a misericórdia. Aqui a misericórdia e o juízo, elas trabalham juntas, tentando dar o melhor para a vinha. E começa a discutir sobre esta vinha infrutífera, essa figueira infrutífera, na verdade. Então, as palavras ali que no aramaico acabam sendo similares, não é? Elas rimam entre si, o arranque-a, deixa, é para dar uma certa dança ali naquela narrativa de Jesus. Então, quando dá essa palavra final, deixa, que significa mais ou menos assim, perdoe-a, vamos dar mais uma chance, vamos jogar estrume nessa turma para ver se eles acordam, mas vamos ver se a gente recupera. Jesus estava dizendo o seguinte, eu acredito que eles ainda podem mudar, vamos insistir. E essa história, ela termina sem um epílogo. Será que o dono aceitou a sugestão do vinhateiro? A misericórdia conseguiu dar mais uma chance? Será que a árvore deu seu fruto? Na verdade, eram os ouvintes que precisavam dar essa resposta. Será que iriam se arrepender, ou seja, mudar?
Será que os líderes ouviriam essa voz de Deus para eles? Qual é a moral da história desta parábola aqui? Queridos, na verdade essa parábola está falando sobre a gente. Porque a partir de Jesus, não existe mais essa questão de líderes e povo. A partir de Jesus, nós somos todos iguais. A partir de Jesus, todos nós temos a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. A partir de Jesus, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos embaixadores de Cristo, todos nós somos reis e sacerdotes. Na verdade, Jesus está questionando aqueles que estão vivendo a sua vida e não dando frutos. É um questionamento para mim e para você. Dizendo que talvez o juízo está dizendo, não está dando fruto, corte a vida dele. E a misericórdia está dizendo, não, vamos dar mais um tempo, acredito que ele vai mudar. É de mim e de você que está falando isso. Deus está dando mais uma chance, mas se não houver reação, vem o juízo. Explicando isso um pouquinho melhor, já já eu te falo quais são os frutos que são esperados aqui de nós, mas o que o texto está querendo dizer? O fato de eu dar ou não dar fruto, ou melhor, se um de nós aqui não está dando fruto, o que o texto está dizendo? Que eu vou ser arrancado do reino de Deus? Não, irmão, não é isso. Não é isso. Ser arrancado aqui é outra coisa. Mas também não é algo tão gostoso. É ser tirado de cena. É ver que a sua vida passou, você não deu fruto, não foi útil e não deixou nada na história. Uma vez eu fui num funeral que marcou a minha vida, a cena que eu vi. Ali jazia um homem que havia sido um grande escalão nas Forças Armadas Brasileiras, embaixador do Brasil e tudo mais. A família reunida. E, finalmente, como pastores, abrimos ali para a família dar alguma palavra sobre aquele patriarca da família que lá jazia. E a família ficou muda. Alguém quer dar uma palavra? E todos quietos. Todos os filhos quietos. Até que a coragem veio sobre talvez o mais velho dali, que disse apenas assim: meu pai não foi um bom pai. Mas essa não é a hora da gente lavar roupa suja. Tem uma coisa boa a dizer dele. Ele amou minha mãe. É só o que a gente tem para falar. Eu fiquei chocado com aquilo. Um homem que não deixou uma imagem na mente e no coração dos filhos. Alguém que morreu, e tem um texto na Bíblia Sagrada que diz acerca de um rei, e ele morreu sem deixar de si saudades. Diz ainda no texto bíblico que ninguém chorou no funeral dele, como nesse funeral onde eu estava. Não vi uma lágrima derramada. Isso não é ser arrancado? É ser tirado da história. É quando a sua história já não fala mais para ninguém. Uma pessoa uma vez me disse o seguinte: nós temos muitas mortes na vida. E ele foi me explicando, eu achei muito boa o pensamento até filosófico sobre a vida e a morte. Nós temos muitas mortes na vida. Nós, como cristãos, entendemos a nossa morte espiritual quando morremos para nós mesmos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, representada no batismo, e temos então a vida eterna. Amém? Mas existe a morte física. E então, finalmente, tem a morte física, mas há uma outra morte, essa pessoa dizendo. A sua morte na história
é quando a última pessoa aqui no planeta Terra, na parte dos vivos, cita o seu nome. Após isto, é a sua morte final. Quando ninguém mais se lembra de você, quando a sua história foi limpa, foi tirada do livro de história. Então, que marcas nós vamos deixar na história? O ser arrancado aqui é isso. E Jesus está dizendo que aqueles que não dão frutos vão ser esquecidos na história. Como eu lhes disse, pode ser até na história imediata, como daquela família, em que o próprio pai já não deixava mais lembranças na família. Mas para nós entendermos, já que Jesus disse que quem não der fruto vai ser arrancado, que fruto é esse? Obviamente eu sei que quando nós levamos uma pessoa ao caminho do Evangelho, trazemos uma pessoa a Cristo, esse é o maior dos frutos que nós podemos produzir na nossa vida, salvação para outras pessoas. Quando alguém conheceu o caminho da salvação através de você, e para o resto da sua vida ele vai se lembrar, eu me converti ao Senhor Jesus, porque tal pessoa me encaminhou para o Evangelho. Esse é maravilhoso, mas não é desse que eu vou falar hoje. Eu quero falar de dois aspectos de dar fruto. Um fruto de fazer e um fruto de ser. Por isso que no tema de hoje, eu digo, seja o milagre que outros precisam. Por que isso? Todo mundo pensa e tem desejo de se realizar na vida, mas nós precisamos melhorar essa frase. Melhorar essa frase seria assim, todo mundo deveria desejar realizar na vida, não somente se realizar. Porque realizar ou se realizar na vida está intimamente ligado com realizar algo. Nós realizamos quando nós estamos produzindo algo. Ninguém se realiza se não realiza nada. Se nós olharmos para trás na nossa vida e ver que nós não realizamos nada nesses últimos anos, vai gerar em nós frustração. Então, realizar aqui é produzir frutos. Nós nascemos para dar frutos, nós nascemos para dar resultados. E aqui eu quero trazer um texto da Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Entenda aqui que a palavra sacrifício ali se refere a louvor. O louvor que Deus se agrada é mais do que esse que nós praticamos agora há pouco aqui somente cantando. O louvor que Deus se agrada é quando você fala de Jesus para alguém, como diz aqui o texto, que confessa o nome de Jesus, mas o louvor que Deus se agrada também é quando você reparte com os outros o que você tem. Deus se agrada disso. Fazer o bem, ajudar o necessitado, realizar boas obras, seja esmolas, seja um assistencialismo, ou até mesmo uma obra, algo permanente, duradouro, como nós construímos aqui o nosso Instituto Carisma, para servir pessoas, para servir crianças, trabalhar na vida dessas pessoas, de modo a mudar a história dessas pessoas. É importante que a gente faça algo para alguém, para que alguém um dia, como disse Jesus falou o seguinte, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, para que você faça atos de justiça, de bondade, de misericórdia para com algumas pessoas, de modo que essas pessoas um dia, ao se lembrar de você, levante as mãos para os céus e fala, graças a Deus que fulano de tal existe. Eles vão agradecer a Deus pela sua vida. Foi Jesus quem falou isso lá em Mateus capítulo 5. Gálatas capítulo 6, versículo 10, olha que Paulo apóstolo nos fala, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Outra tradução diz, enquanto nós tivermos oportunidade. A Bíblia nos ensina a nós não perdermos as oportunidades que nos aparecem de fazer o bem, ou de fazer qualquer ato de bondade para com alguém.
o seu dia vai ficar melhor. Se você começar a experimentar essa benção de ser um abençoador. E muitas vezes, Deus faz com que algumas pessoas cruzem o nosso caminho para que a gente seja bênção na vida delas. E eu estou me referindo aqui a pequenos atos de bondade. Não estou dizendo nada daqueles atos maravilhosos que às vezes são fotografados, que saem na internet, que os repórteres vão atrás para entrevistar. Não estou dizendo disso, não, nada grandioso que chame a atenção. Estou falando de pequenos atos discretos de bondade, que simplesmente na sua atitude já muda o dia daquela pessoa. Como, por exemplo, dar um belo bom dia. Como, por exemplo, abrir um grande sorriso para alguém e a pessoa, de repente, fala, puxa, que sorriso gostoso que eu recebi daquela pessoa. Ou, quem sabe, uma palavra encorajadora para uma pessoa mais próxima de você. Ou até um ato de bondade mesmo, uma carona num sol quente desse. Ah, meu amigo, se você tem carro com ar-condicionado, por favor, que Deus fale ao teu coração. Para ajudar pessoas. Ou até, quem sabe, um presente surpresa. Você gosta daquela pessoa, que abençoa aquela pessoa, chega pela pessoa, estou te dando um presente. Mas não é meu aniversário, exatamente, estou te dando sem ser nenhuma obrigação de lhe dar presente. O que nós precisamos é colocar a nossa vida para produzir fruto. E eu vou te mostrar uma forma muito prática de você colocar a sua vida para produzir fruto. Muito simples até. Quantos de vocês recebem salário, ganho, nem que você seja por conta própria, quantos de vocês têm uma renda, ok? Ok? Muito bem. O que é essa renda, esse salário seu? Você dedicou horas da sua vida naquela empresa, seja ela sua, ou seja uma empresa para quem você trabalha, você dedicou horas da sua vida que não vai voltar mais. Então, aquele dinheiro é o seu passado. Aquele dinheiro representa a sua vida. Por isso você não deve desperdiçar dinheiro. Então, quando você contribui para alguém, quando você compra algo para alguém, quando você paga um lanche para alguém, quando você dá uma cesta básica para alguém, quando você usa o seu dinheiro para abençoar alguém, quando você contribui até mesmo num lugar como esse aqui, que faz o bem coletivo para alguém, você está investindo a sua vida naquele lugar, naquele assunto, naquela coisa que você está fazendo. Portanto, está aqui uma maneira de você produzir fruto. Coloque o seu dinheiro para produzir frutos. A Bíblia fala de você dar esmolas. Vou te falar uma prática que eu tenho. Assim, quem sabe eu te dou alguma ideia. Por favor, não estou falando de mim para ser exemplo, apenas querendo te dar uma ideia. Eu reservo uma parte de dinheiro meu, que eu pego e troco em notas pequenas, de 5, de 10, de 20. E carrego elas comigo, no carro, no bolso, em alguns lugares. Porque quase não uso dinheiro hoje, é só cartão. Mas para que você faz isso? Porque Jesus me ensina a dar esmolas. Como é que eu vou dar esmola se eu não tenho? Na verdade, tenho na conta bancária, mas vou dar esmola aqui em Pix? Se bem que tem a cara hoje recebendo esmola em Pix, né? Eu já vi um cara falando, não, pode mandar em Pix. Eu falei, os caras estão ficando modernos. Eu me lembro uma vez, eu estava num lugar, eu estava aguardando meu filho, fazendo um tratamento médico, eu tinha que aguardar. Fui até uma padaria comer alguma coisa, comi ali naquelas, mais ou menos ficam assim, aquelas mesinhas na calçada. Passou uma menininha muito fofa, vendendo pano de prato. Eu queria ajudá-la. Mas eu falei, eu não tenho dinheiro para ajudar. Não, tio, a gente aceita Pix. Eu falei, ótimo, eu posso te mandar. Não, mas se o senhor quiser também, eu tenho aqui uma maquininha. Tinha maquininha. Eu falei, você é uma empresária? Eu faço questão agora de investir. Mas, apesar de que isso existe, não são a maioria. Então, ande com recursos. Agora, como é que você vai... Olha só onde eu vou chegar. Como é que você vai conseguir abençoar pessoas se você gasta tudo com você mesmo? Será que você autoconsome tudo que você produz? Ou seja, 100% da sua renda mensal, ela não sobra nada para o mês seguinte? Você é egoísta. Você precisa dar fruto. Você precisa começar, onde que começa? É interessante, para eu ser generoso, eu preciso aprender a fazer algo chamado orçamento do mês.
Então, lá atrás, eu começo a organizar a minha vida financeira, fazer o meu orçamento, economizar, organizar, para que eu tenha com o que abençoar pessoas. Então, administre melhor, gaste menos. Você gasta demais com você. Gaste menos. Para quê? Para você deixar uma marca na vida de alguém. Pessoas que talvez nunca mais vão te ver na vida. Mas talvez ele vai se lembrar, eu estava com fome e alguém me deu um lanche. Não sei quem é essa pessoa, mas ele vai agradecer a Deus pela sua vida. Se você não deixar marcas na vida das pessoas, você vai morrer mais cedo. O que eu quero dizer? Rapidamente o seu nome vai ser apagado da história. Como eu já disse aqui, sua última morte é quando a última pessoa aqui na terra citar o seu nome. Em 2 Coríntios, capítulo 9, desde o versículo 6 até o versículo 11, eu vou pular apenas alguns trechos para ser mais objetivo. Paulo apóstolo, ele está fazendo uma coleta para ajudar os pobres da Judeia. Note, ele está fazendo uma coleta exatamente para ajudar os pobres. E olha o que ele diz: lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Paulo está falando sim de dinheiro, meu irmão. Ele está falando das suas ofertas. Então, voltando aqui ao texto, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê, veja, ninguém é obrigado a dar, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, ou por obrigação, também não, pois Deus ama quem dá com alegria. Aquele que supre a semente ao que semeia, vou comentar isso adiante, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém. Olha o que o texto está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: se você então me ouve, quando eu te falo para você contribuir, ajudar pessoas, ou ajudar aquela situação, fazer algumas ofertas, quando você me ouve e faz isso, sabe de uma coisa? Eu também vou te ouvir na sua necessidade, pode me pedir, pode falar. É como se Deus falasse: eu vou confiar riqueza nas suas mãos, porque eu sei que vão estar em boas mãos. É isso que Deus está dizendo. Ele vai dar semente ao que semeia. Você tem coragem de falar assim para Deus? Fala: Deus, coloca riqueza na minha mão. E eu não vou utilizar nada disso ao meu próprio favor. Você tem coragem de fazer isso? É interessante isso. Quando nós dispomos o nosso coração de ser generoso, vamos ser um tremendo canal de bênçãos de Deus para outras pessoas. As vidas que são tocadas, as obras que são realizadas, tudo isso vai ser creditado na conta que você tem diante de Deus. Tudo isso vai ser realizado como fruto do que você semeou. Nós precisamos ter uma nova visão de vida. Visão é aquela constatação de como eu vou ficar quando tudo estiver certinho na minha vida. O que é a minha visão de vida? A visão que eu quero ter é assim: o que seria eu, no caso você pensa de você, no meu melhor, dando 100% do que eu poderia ser. Isso é a visão da minha vida. Então, como cristão, é importante isso aqui: a visão da minha vida é dar fruto. Eu quero ser um abençoador, tocar vidas, tocar pessoas. Lembre que eu falei que fruto tem a ver com fazer e ser? Pois bem, até agora eu só falei de fazer. Mas é importante também, se você quiser dar frutos, você deixar Deus transformar o seu íntimo para você ser. Que a sua vida inspire outras vidas. Uma árvore, ela não se esforça para dar fruto. A árvore dá fruto naturalmente. Por quê? Porque na essência dela isso já mudou. O que eu estou te falando agora não é aquela coisa assim: não, eu tenho que mudar, eu preciso contribuir, eu preciso dar esmolas, preciso ajudar pessoas. Está certo no sentido de você se questionar. Mas é melhor você chegar para Deus e falar: Deus, muda meu coração. Como disse o profeta Ezequiel: tira o coração de pedra e dá um coração tenro, macio. Eu preciso sentir compaixão pelas pessoas. Deus, me ajuda a olhar para as pessoas como o Senhor olhava.
Me ajuda a ter amor pelas pessoas como Jesus tinha quando andou aqui na terra. Então, me dá esse coração. Quando você tem esse coração, o fruto dá. Porque o fruto é natural de uma árvore. Então, Gálatas 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, da ação do Espírito Santo dentro do seu espírito humano, dessa conjunção, dessa ligação entre você e Deus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que tudo isso é o caráter de um cristão que anda com Deus. Gente com caráter cristão. Quando eu falo caráter cristão, gente que você anda com a pessoa e fala, ele se parece com Jesus. Ele pensa como Jesus, ele fala como Jesus, ele ama as pessoas como Jesus amava. Isso também fala de gente simpática. Gente que passa algo para o ambiente onde ela está. Gente que muda o ambiente da casa quando ela está lá. Gente bondosa, como eu disse, que faz as pessoas reconhecerem que Deus existe, de tão boa que aquela pessoa é. Quem anda com Jesus, vira gente boa. É isso. Então, o ser humano sem Deus é vazio. O ser humano sem Deus, ele é vazio. Quando você não está legal com Deus, tudo ao seu redor fica cinza, perde a cor. E sabe quando passa o horário de almoçar e você fica chato? Sabe quando você está com fome e você fica chato? Da mesma maneira, sua vida vai ficar chata e sem graça se você não se alimentar espiritualmente, vida de oração, adoração, relacionamento com Deus, leitura das Escrituras. Dedica tempo para encher teu coração com essas coisas. Leia a Bíblia apaixonadamente, leia a Bíblia devocionalmente, leia a Bíblia para encher teu coração. A Bíblia é um livro inspirado e é um livro que inspira. Agora, mas esse seu relacionamento com Deus não é só para você. Não é só para você se sentir bem. É para você dar fruto. É para as pessoas, para você inspirar, você estando inspirado, você inspira as outras pessoas a amarem a Deus, a experimentarem a Deus. Quando você está cheio de Deus, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Vou te mostrar aqui algumas coisas e vou terminar. Que os seus olhos sejam abertos para você, por exemplo, conhecer melhor o que é igreja. Igreja não é esse lugar. Como não? Eu vim aqui na igreja, aqui não é igreja? Não. Igreja somos nós, não o local. Aqui é o local de reunião da igreja. Sem esse povo aqui, isso aqui não é igreja. Sem esse povo é só um local de reunião. Igreja é comunhão. Igreja é partir do pão, é a ceia. Igreja são relacionamentos e conversas que produzem em nós o temor do Senhor. Não é só um churrasco com os amigos, é mais do que isso. É aquele bate-papo gostoso que nos traz alguma coisa de Deus para nós. Igreja nos atrai para adoração, para ter vontade da oração. Sempre que nós estamos em contato com a igreja de Jesus, a gente é transformado, a gente é motivado a mudar. Como você agora, você está ouvindo essa palavra e algumas coisas estão te cobrando, outras estão te incentivando, mas eu tenho certeza, se você abrir teu coração, você não vai ser mais a mesma pessoa já nessa semana. Aliás, já hoje, você já pode sair mudado daqui. Uma outra área para você ter seus olhos abertos e produzir fruto é na tua família. Na tua família. O seu relacionamento familiar tem que produzir fruto. Para isso você tem que ser. Tem que mudar. Tem que deixar lições para a vida. Lembra daquele pai que morreu e não deixou saudade nos filhos? Que não seja assim nenhum de nós. Que qualquer um de nós que anda, sabe assim, deixando de lado a família, que a gente acorde nesse momento.
Eu conversava com um homem essa semana e ele disse, eu vivi para o meu trabalho e eu não vi meus filhos crescerem. Mas acordei agora para a vida, e agora eu sou avô, então é como se Deus me desse uma segunda chance agora, porque eu falhei lá atrás. Meu irmão, não perca nem a primeira. Vai brincar com seus filhos. Quantos de vocês são pai, mãe, tio ou tia dessas crianças lindas que vieram cantar aqui na frente? Hã? Hoje é dia de vocês agarrarem, abraçarem eles, vibrarem com eles, brincar com eles, porque você vai incentivá-los, reconhecê-los, mas não é só hoje. Isso tem que se tornar um hábito para nós. Nossos filhos são mais importantes. Vai ter tempo com seus pais. Uma história que eu ouvi, olha, eu acho que eu ouvi essa história há mais de 10 ou 12 ou 15 anos atrás, aqui na Carisma, de uma irmã que chegou para mim e me contou uma história que me marcou, eu lembro dela até hoje. Ela simplesmente contou o seguinte, ela falou, eu levei o meu pai para jantar, num restaurante bonito, gostoso, é uma mulher casada, que simplesmente ela falou, eu preciso valorizar a vida do meu pai, o homem que ele foi na minha vida. E ela saiu para jantar com o pai dela. Que coisa linda! E por que eu lembro disso? Porque eu não tenho mais pai e mãe para fazer isso. Na hora, não é que eu senti inveja, mas senti aquela dorzinha, eu queria ter feito isso. Por que eu não acordei antes disso? Sim, eu vivi muito com meus pais e curti muito meus pais, mas quem me dera que ainda estivessem vivos para fazer isso. Então, meu querido, corre lá. Vai dedicar tempo para eles. Muitos aí no final do ano estão pensando, final do ano, vamos viajar para onde? Querido, vai ter tempo com a família. Vai gastar tempo com seus velhos ou com seus novos, não importa. Vai deixar lições para a vida. Então, quando você acorda para a vida, você tem que tornar inspiração para outros. Se torna inspiração para outros também. Tem uma maneira também de se tornar inspiração para outros, quer ver uma? Cuida de você. Cuida de você. Vamos ser sinceros. Não te inspira, ou pelo menos te cutuca, não é? Ou pelo menos te provoca. Quando você está saindo todo lerdão de casa e passa alguém ali, correndo, cuidando da sua saúde. Aí você fala assim, um dia eu vou ser assim. E nunca chega esse dia. Mas agora eu estou falando daqueles que fazem isso. Eles se tornaram inspiração para alguém. Não te inspira, por exemplo, quando você não vê uma pessoa há algum tempo, e a hora que você vê, você fala, como aquela pessoa está bonita. Não é? Não inspira? Então vai inspirar outros também. Cuida de você, indivíduo. Cuida para tua esposa, para o teu marido. Cuida de você. Isso ajuda a inspirar outras pessoas também. São formas que nós temos de alimentar os outros com novas ideias. Produzir fruto é quando a sua vida serve de inspiração para os outros. E aqui eu estou falando de, não é só viver bem a vida, mas é inspirar os outros a viverem bem a sua vida. É isso. Seja você uma inspiração. A última coisa que eu quero falar. Tem uma pessoa, por exemplo, que me inspira bastante. Eu vou te contar quem é. Vou até citar nome aqui, porque a quem honra, honra. Meu irmão. Meu irmão é um cara que me inspira. E é interessante agora que eu estou mais velha, que eu estou reconhecendo o cara brilhante que ele é. Porque quando a gente era novo, a gente só brigava. Você acha que eu, por ser pastor, nunca briguei? Brigava, porque com o meu irmão a gente quebrava o pau direto. Interessante, com a minha irmã nunca, mas com o meu irmão a gente brigava demais. Mas agora, mais velhos, eu olho para o meu irmão e falo, que homem sensível que ele é. Eu acho até que ele está me ouvindo. Que homem sensível que ele é. Porque uma das coisas que ele faz, ele inspira a nossa família, ele tem um olhar poético para a vida. Quando chega o entardecer, eu já fico aguardando as fotos dele. Ele mora numa parte muito alta aqui de São Paulo e num dos últimos andares do prédio. Então ele tem uma vista assim de horizonte maravilhosa. Chega aquele pôr do sol, daqui a pouco no grupo nosso da família, que se chama Família Corinthians. Raça pura, só tem corintiano ali. Pode chamar de gangue, se você quiser também. Mas ali vem aquela foto dele.
inspiradora. E é interessante, me inspirou a começar a prestar mais atenção no pôr do sol também. Aí inspirou minha irmã também, que mora num lugar maravilhoso lá no litoral, que de vez em quando faz a gente ficar com inveja ao ver assim aquelas caminhadas no final de tarde, tira foto daquele mar maravilhoso. E eu falo para eles, eu vou causar inveja em vocês, tirar foto do Tietê, vou mostrar para vocês aqui. Pôr do sol no Tietê, assim. Mas inspire outras pessoas. Esse olhar para a vida que inspira outras pessoas, mostra que tem gente que não vive com a cabeça dentro do buraco. Ela registra as coisas que ela vê no dia a dia. Elas estão de olhos abertos, contemplando as coisas bonitas que Deus fez. Note, uma coisa que você faz na sua alma, pode se tornar inspiração para uma outra pessoa também. Eu vou terminar e pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Como aquela parábola não termina, fica aqui uma pergunta. Se eu não estou dando frutos hoje, será que eu vou ter outra chance na minha vida? A minha resposta é sim. Por isso que Deus está falando com você hoje. Será que eu vou deixar a minha vida ser uma vida tão chata, tão ruim, que eu vou ser tão mal, que eu não vou deixar nada, nenhum marco na vida de ninguém? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Será que eu vou ser colocado de lado por ser inútil? Ou, se a minha vida está assim, o que eu posso fazer para mudar? Hoje você ouviu. Um dia eu estava lendo sobre um homem que colecionava canetas. E ele não só colecionava, mas ele ainda as usava. Ele tinha aquelas suas preferidas, aquelas que mais serviam para ele. Mas numa das suas gavetas, separadas das outras canetas, havia um lugar para as canetas que não lhe serviam mais, que estavam estragadas, sem conserto. Mas ainda assim ele não se desfazia delas, porque elas eram valiosas para ele. Era um valor emocional, porque alguém havia dado e ele as preservava. Mas elas estavam desqualificadas para o uso. Com isso eu concluo algo. Eu não quero ficar na gaveta. Na categoria dos desqualificados. Eu quero estar na mão do Criador escrevendo história. É isso que eu quero estar. Eu quero mudar minha mente com essa palavra de hoje. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Eu quero ser transformado na minha mente, na minha mentalidade, com essa palavra de hoje. E eu termino lendo aqui com vocês, Romanos 12, versículo 2. Quero ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Ao nosso Deus. Me permita orar por vocês. Querido Pai, abençoa o teu povo. Traga renovação na mente e no coração de cada homem e cada mulher que entrou aqui hoje. Que aceitem o desafio da mudança, de se tornarem úteis, abençoadores, agentes do teu reino por onde quer que forem. Que o teu povo dê frutos e frutos que permaneçam. Que eles estejam ligados na videira que é Jesus e possam produzir muito fruto. É o nosso pedido. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco hoje aqui. Abrimos nossa vida e nosso coração para te dizer sim, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Obedeceremos os teus mandamentos e a tua palavra. E assim daremos os frutos que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor, pela tua insistência em falar conosco, por tua misericórdia que triunfou sobre o juízo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero abençoar vocês, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.